Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. A Automação Guru está realizando hoje o desenvolvimento do software para controle de processo de uma caldeira a vapor. Nós estamos na parte 8 da aula 1 de controle de processo industrial. Nós estamos estudando a área de controle de processo industrial para verificar o funcionamento e aplicação de blocos de controle PID, blocos de ajuste de escala, scale, a variáveis analógicas de entrada e saída, conversão de sinais, ok? Então nós vamos dar continuidade à programação que nós já estávamos realizando. Na aula passada, nós realizamos a programação da subrotina controle, ok? Nós iniciamos a programação da subrotina controle com a variável analógica do controlador indicador de fluxo. Ok. Agora, nós vamos dar continuidade à aula realizando a programação das variáveis analógicas do transmissor de pressão da linha de água, do transmissor de pressão da linha de combustível e do transmissor de pressão da linha de vapor superaquecido. Vamos dar continuidade então. Bom, antes de iniciarmos, eu vou pedir para você fazer uma pequena alteração no programa controle, ok? Você vai vir na linha 7 e vai retirar da linha 7 o retorno de status da válvula FV1 e FV2. Exclua, os dois contatos estão aqui como retorno de status, que foram colocados porque as válvulas ainda não tinham sido colocadas no processo. A partir do momento que nós inserirmos ela no processo, nós vamos colocar aí as variáveis que são necessárias. Ok? Ok, então, vamos dar continuidade. Volte a subrotina pressão. Ok? Vamos então adicionar uma, duas, três linhas. A programação é bem parecida com essa que você já realizou, ok? Então você pode aqui, copiar o TO, colar, colar e colar. Nós vamos trabalhar aqui com memórias reais, ok? Então aqui, você mude para MR20. Na linha de baixo, MR30. E na linha de baixo, MR40. Na linha 6, MR40. A primeira variável analógica que nós vamos utilizar, vamos verificar IOS, cartão de entradas analógicas, é o transmissor, é o PT1, que é o transmissor de pressão da linha de água. Ok? Então vamos voltar aqui ao programa, a subrotina pressão, clicar duas vezes na linha, apague, digite um T e faça uma pesquisa. Transmissor de pressão da linha de água. AP, ok, não é T. Pressão, apague o T e digite um P. Então, PT, ok.
Depois nós temos o transmissor de pressão da linha de combustível. Apague. E depois nós temos o transmissor de pressão da linha de vapor. Ok? Ok. Então você clica na linha 4, seleciona o início da linha, nova linha abaixo, ok? E pode acrescentar 2 linhas depois do primeiro TO. Ok. Inicialmente, nós vamos aqui, ó, copiar o scale, seleciona a linha e vamos colar ele. MR20, a saída do TO aplicada à entrada do scale. As memórias reais, você vai passar para 21, 22 e 23. Ok? SX1 e SX2 são memórias do sistema. O sinal é de 4 a 20 mA, então é de 800 a 4000. Já a linha de água vai trabalhar com uma pressão, vamos aqui dizer que a linha de água vai trabalhar com uma pressão de 0 a 10 kg. Ok? Então você vai alterar o 5 e vai colocar um 10. O transmissor da linha de pressão da linha de água não vai controlar a válvula, né? Quem controla a válvula de água é o controle de nível. Ele vai simplesmente monitorar a pressão da linha para início do processo. Então, nós necessitamos dele, né, para realizar monitorar o processo. Vamos utilizar aqui também um bloco de comparação GE e uma saída, né, que nós vamos criar uma auxiliar de pressão A, auxiliar de pressão C e auxiliar de pressão V. Então nós vamos nas variáveis, usuários, tipo ball, né? Vamos lá. Auxiliar de pressão A. Auxiliar de pressão C. E auxiliar de pressão V. Ou seja, o auxiliar de pressão da linha de água, o auxiliar de pressão da linha de combustível e o auxiliar de pressão da linha de vapor. Ok? Então vamos voltar ao programa. E a minha saída, auxiliar de pressão A. A saída do scale é MR23. MR23. Opa, 23. Bom, aqui nós estamos convertendo a entrada de 4 a 20 mA num sinal de 0 a 10 kg/força por centímetro quadrado. Nós não vamos realizar este cálculo, é apenas para né, nós entendermos o processo. Mas vamos dizer, né, que eu estou convertendo a entrada analógica
de 4 a 20 mA para 0 a 10 kg força por centímetros quadrados, ok? Que é a pressão que vai atuar na minha linha. Então, se a minha linha, vamos supor, está trabalhando com 0 a 10 kg força por centímetro quadrado, vamos supor que o máximo que ela vai chegar, que eu posso chegar nela, seria a 7 mR 24. Seria a 7 kg forças por centímetro quadrado, ok? Então eu tenho que declarar na MR24 o meu set point de pressão da linha de água, ok? Então eu vou vir aqui em variáveis, variáveis do tipo real, MR24. Opa, esqueci de clicar na linha real, ok, MR24. Então vamos lá, set point, dá um espaço, pressão. Então set point de pressão na linha de água, nós vamos por aqui 7,5, ok? A minha pressão pode chegar no máximo a 7,5. Vamos verificar se isso está correto. Então a minha pressão máxima no limite de água é 7,5. Acima de 7,5 eu tenho que bloquear o acionamento da bomba, ok? E eu preciso de uma pressão mínima para realizar o trabalho. O bloco GE é uma comparação maior ou igual que. Ok. Então, quando a pressão chegar a 7,5 ou for maior do que 7,5, eu vou utilizar o auxiliar de pressão. Bom, inicialmente vamos colocar aqui mais uma linha. E vamos utilizar outra comparação para fazer o limite de pressão mínimo. Aí nós vamos... olha, vamos apagar aqui. Sim. Copia. E cola. Ok. Aí você vai inserir aqui um bloco de comparação. Vamos ver qual comparação usar. Comparação igual, né? Maior ou igual, maior que, menor que, diferente. Na realidade, o mais viável aqui é o GE mesmo, né? MR23, que é a saída do scale. MR23. E aqui, vamos colocar aqui MR25. Na MR24, nós vamos alterar aqui. Então, aqui vai ser o limite de pressão mínimo para trabalho e aqui vai ser o limite de pressão máximo para alarme, ok? Então, nós vamos nas variáveis, onde eu declarei aqui, ó, set point de pressão. Set point de pressão seria a minha pressão mínima de trabalho, né? Vamos alterar aqui para 7. E na 25, declare limite máximo, né, de pressão no ar.
Vamos colocar aqui 8,5. Não aceita vírgula, tem que ser ponto. Ok? Então vamos ver aqui o que eu criei. Ok, a minha entrada analógica está transformada na MR20. A MR20 converte o sinal de entrada de 4 a 20 mA para 0 a 10 kgfm por centímetro quadrado, e eu realizo a comparação, né? Aqui, auxiliar de pressão A, e na MR25, limite de pressão, né? Que é o máximo que a minha rede vai poder chegar. Então, aqui, nós vamos realizar a declaração de mais uma variável. Usuários, bol, aqui, ó, auxiliar, limite de pressão. Ou nós podemos colocar aqui, ó, alarme de pressão alta A. Ok? Fica fácil de entender. Então, digito um A, vou fazer uma pesquisa, ou seja, a MR25, vamos verificar, está como limite de pressão na linha de água, 8,5 kgfm por centímetro quadrado. Ok? Então, quando eu chegar a 8,5, eu tenho o meu alarme acionado, e eu uso esse auxiliar tanto para disparar o alarme quanto para bloquear o sistema. E o auxiliar de pressão vai trabalhar aqui no controle, auxiliar de nível. Vou colocar aqui ele em início, auxiliar de pressão. Então, mais uma variável que foi acrescentada ao processo. Ou seja, se eu tenho pressão, é porque a bomba está funcionando, o motor está funcionando. Se eu tenho nível, eu tenho condições de iniciar o processo. E se eu tenho um fluxo de ar, né, eu tenho o meu processo assegurado, ou seja, a minha condição garantida pelo controlador indicador de fluxo. Ok, vamos continuar então. Então, nós temos aqui a programação inicial para o transmissor de pressão de água. Depois nós vamos ter que acrescentar mais, conforme o programa for sendo realizado, né? Nós vamos ter que acrescentar mais variáveis. Ok. Bom, em seguida eu tenho o transmissor de pressão de combustível. Ok. O transmissor de pressão de combustível é apenas para monitorar, né, a linha, saber se eu tenho condições de realizar a ignição. Então, inicialmente, o que eu fiz? Eu acrescentei duas linhas. Eu vou copiar o scale, copiar e vou colar. No lugar da MR20, nós vamos colocar MR30. E, consequentemente, 31, 32 e 33. Bom, aqui nós temos
transmissor de pressão de combustível. A linha de combustível vai trabalhar de 0 a 5 kg, ok? De 0 a 5 quilos. Da mesma forma, eu vou ter um limite mínimo, né? E um limite máximo, que é onde eu vou acionar o meu sistema de alarme. Então, eu posso copiar aqui, ó. Ctrl C. Seleciono a linha. Ctrl V. Vou adicionar mais uma linha. Ctrl C. Ctrl V. E apenas mudar as variáveis. Então, MR33 e MR34. MR33 e MR35. Já aqui eu tenho o auxiliar de C, ou seja, o auxiliar de combustível. Ok. E nós vamos realizar a declaração de mais uma variável, que é o alarme de pressão alta em C. Usuários do tipo BOL, alarme de pressão alta em C. Digito A e faço uma pesquisa. Ok? Então, da mesma forma que a área de cima, eu tenho aqui a programação, né, do transmissor de pressão de combustível, né, um limite mínimo e um limite máximo. Agora, ele cabe no controle de processo inicial. O controle de processo inicial precisa que a linha de combustível, que o motor esteja funcionando. O auxiliar de processo permite o auxiliar de ignição. Então, ele cabe, olha. Eu posso colocar ele aqui, ó. Auxiliar auxiliar de pressão C. Então, olha, o meu auxiliar de processo está protegido pelo auxiliar de pressão, ou seja, eu tenho que ter pressão na linha de água, eu tenho que ter nível da caldeira, eu tenho que ter um controle de fluxo e eu tenho que ter uma pressão mínima no sistema, né, a bomba de combustível funcionando, para que eu possa iniciar o processo de ignição da chama piloto. Ok? Né? De vez em quando você lembra, vai lá e salva, né? Ainda que está habilitado para salvar de 10 em 10 minutos. Ok, vamos continuar. Bom, agora o transmissor de pressão da linha de vapor. Ok? O transmissor de pressão da linha de vapor já não é apenas para indicar o estado da linha. O transmissor de pressão da linha de vapor vai controlar a FCV3 e a FCV2. Então, no transmissor de pressão da linha de vapor, nós vamos incorporar a ele o algoritmo PID, ou seja, nós vamos ajustar a escala e trabalhar o ajuste da escala com o algoritmo PID, né? Que é o controle proporcional,
o controle integral e derivativo dentro de um mesmo bloco, ok? Mas isso nós vamos iniciar na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até a próxima aula, então.